Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio da Anamnese Sonora. E hoje temos aqui uma pessoa que tem muita história para contar. Além de médica, mãe, eu tenho certeza que ela vai ajudar muita gente com a história dela, com todos os desafios. Já ia dar um spoiler aqui, mas não vou dar não. Vou deixar ela falar. Mariana Conte, minha amiga! Oi, gente! Olha a carinha dela de tímida. Bem-vinda, Mari! Obrigada, gente. Eu vou te falar que ao mesmo tempo é uma mistura de emoção, nervosismo e um grande privilégio ser convidada por duas amigas. Isso aí. Pra falar sobre coisas da vida. Aí, já tô ficando emocionada. Vai dar ruim. Vai dar muito drama. Vai dar algum certeza. Mas não vai ser drama, gente. É positivo. Exatamente. Era esse o spoiler que eu ia acabar dando, mas é porque é uma história de superação e vitória. No final deu certo. Importante Quem tá acompanhando, né, Carol, sabe que agora nessa nova temporada a gente tá trazendo fatos reais, né? Pessoas que viveram alguma coisa ali dentro de alguma doença, né? Dentro da medicina, com um profissional, né? Que vem no próximo episódio, né? Sim. E aí a Mari vai contar pra ela o que ela passou. Ela é médica, mas hoje ela tá aqui como paciente, né? Pra mostrar o que ela viveu. A gente, coincidentemente, nesses dois últimos, acabou chamando o médico que viveu alguma coisa, mas é porque a gente acaba tendo muito amigo médico também, né? O nicho exatamente. E aí, Mari tá aí pra contar pra gente a história dela. Mari, me conta. Então. Eu sei, mas hoje eu vou fingir que eu não sei nada. Outro dia eu que fingi. Hoje ela fingi. Começa a contar pra gente seu desafio. Porque o desafio começa muito antes do grande desafio. Exatamente. Eu acho que o mais importante na história toda é que quando a gente começa quando a gente tem um sonho, né? A gente deseja alguma coisa muito, muito, muito. Você perde um pouco o limite de onde você vai, né? Você vai atrás dele. E o meu sonho era ser mãe. Ponto. Eu fui mãe aos 31 eu comecei a tentar engravidar. E aos 35 eu fui mãe. Só que nesse caminho entre 31 e 35, parece um lugar meio obscuro, assim, né? Ninguém fala sobre dificuldade de ter filho. E a gente brinca, às vezes, muito. Eu tinha muitas amigas que estavam tendo filhos na mesma época e você não percebe muito isso como uma coisa normal, né? Ter dificuldade para ter filho não é uma coisa que as pessoas comentam. Ninguém fala. Ninguém chega na rodinha e conversa assim, cara, eu queria ter um filho, eu não consigo. Ninguém fala. Então, quando eu me vi tentando engravidar 1 ano e meio e não conseguia, eu fiquei, meu Deus, onde eu tô? Minhas amigas engravidam rápido. Todo mundo tem filho. É tão fácil ter filho. Eu sou pediatra. Eu vejo as mulheres tendo filhos, às vezes 10, 11 filhos. Eu trabalhava num hospital público e a realidade, às vezes, é bem diferente da nossa, né? Que a gente faz toda uma organização para ter filho. E as pessoas simplesmente têm filhos. E eu falava, cara, eu não consigo engravidar. E aí você começa uma luta atrás de um diagnóstico, de saber por quê, e corre atrás. Meu marido é urologista, e você falava, caraca, uma pediatra e um urologista não conseguem ter um filho. Loucura, como assim? Né? E aí você começa a buscar resposta para aquelas milhões de perguntas que aparecem e ninguém sabe, ninguém te fala nada. Ninguém sabe, ninguém fala sobre isso. E quem já teve dificuldade também não fala. Então, eu me senti muito sozinha naquele momento ali, apesar de ter muitas amigas, todas me apoiarem muito. É um caminho difícil. Tentar engravidar é um caminho difícil. Você passa por 1000 profissionais, muitas hipóteses, muitos exames. E no final você fala, caraca, nada, não tem nada errado. Será que a ansiedade é como... Não, você tem que relaxar. Você tem que relaxar, porque se você relaxar... Como se fosse uma escolha. Tipo assim, você vai relaxar e você vai ter filho? Não, nem sempre. Às vezes sim, né? Então, eu comecei nessa de, bom, vamos lá, vamos procurar relaxar, vamos viajar, vamos sair de Niterói, vamos passear, vamos diminuir a carga de trabalho, vamos não sei o quê. E nada dava certo. E aí, quando eu procurei um especialista, começam várias coisas para serem feitas, vários exames, e você fala assim, meu Deus, e agora? Eu vou fazer isso tudo? Vou, porque o meu sonho é maior que tudo. Do que o meu medo de agulha, do que o meu medo de hospital, meu medo de passar mal, de ficar doente. Aí você começa a falar, cara, eu vou fazer tudo. E você começa a fazer tudo. Tipo, não há limites. Óbvio que existe o limite financeiro, né? Mas que eu estava disposta a ir até o final. E aí, do primeiro médico que eu fui, eu ouvi que eu não seria capaz de ser mãe, porque meu endométrio era muito fino e eu precisava espessar o endométrio. E aí, tomo um monte de remédio,
hormônio, aplicação de hormônio na pele, e toma remédio, não sei o quê. E aí, um belo dia, ele virou pra mim e falou assim, quantas irmãs você tem? Aí eu falei, tenho 2. Você já pensou em barriga de aluguel? Aí eu, oi? Eu tô aqui há 6 meses e a pessoa tá me propondo uma barriga de aluguel? Aí eu falei assim, não pensei. Elas são mais novas que eu, ninguém tem filho. E não acho que seja algo viável nesse momento. Sim, a Acabei de primeira gravidez começar delas e você... Não, isso aí... E ser o meu filho, entendeu? Não. Não, isso aí tava fora de pressão. Aí- 6 meses tentando. Exatamente. Uns Eu falei, abençoados, cara... né? Aí eu falei, bom... E conversei com o meu Abençoado, médico na época. Eu falei, olha, pra mim esse médico não tem condição. Vou procurar. E aí entrei em contato com um casal de amigos que tinha tido muita dificuldade para engravidar. E aí pedi o contato da médica deles. Tinha engravidado no final e tal. Peguei o contato, marquei uma consulta e fui. Quando você chega numa outra pessoa, a forma como a pessoa te recebe fala muito, né? E eu fui super acolhida, o meu marido super acolhido, e foi maravilhoso, assim. Falei, cara, agora vai dar certo. Desculpa. A recomendação inicial. Vai dar certo, Toma, né? E aí, ela falou, não, vamos começar, você vai fazer isso, mais exame, mais isso, mais aquilo. Vamos fazer tudo. E a gente ia fazendo. E, gente, o caminho é muito doido, porque você começa a fazer tudo que te propõe. Tudo. E não acho que era maluquice, não. Acho que era processo Mas dá um mesmo, exemplo, assim, entendeu? quando você fala tudo. Que você fala que Ó, o limite, você não tem limite. Não tem limite. É Você tipo assim, faz se te falam todos os coisa exames. Ai, gente, como é que é o nome? Deve ser hormônio. Não, ai, gente, como é que é? Bota- Promessa, você faz? Não, Ah, dizem que é tudo. bom água de banana quadrada. Sim, você faz. vai... Primeiro você Vem começa... Bota Essa as pernas pra cima. Não, É. exatamente. Bota as pernas pra cima. Não, já virava, tava girando. Faz sexo programado. Isso tudo eu fiz. E assim, O pior fazia é ultrassom, ultra- chegava em casa, tem que ser ultra, hoje. isso aí. Aí o Alex, tô morto, tô desesperado. Não, mas tem que ser hoje. Tem que ser hoje, tem que ser hoje. E aí você vai lá e nada. Então isso é o início. É. Quando você chega numa clínica, a mulher te fala, ó, você tem que fazer tal exame, tal exame, tal exame, tal exame, custa tanto, você vai pagando, você vai fazendo. Tá bom, vambora. Vambora fazer. E sua vida vai virando em torno disso. Em torno torno disso, disso, os né? meus horários eram contabilizados, a minha relação com meu marido era contabilizada, a hora que eu chegava em casa, os remédios que eu tomava, a farmácia que eu ia comprar o remédio, porque só vendia em uma farmácia no centro, que eu tinha que ir lá buscar o remédio e fazer a aplicação no tal dia e não sei o quê. E assim, é muito enlouquecido o negócio. E aí eu tinha que fazer ultrassom depois de ter terminado o remédio para saber se estava ovulando, se não estava, se era o momento de coletar os óvulos, se não era. E aí a gente foi... E aí eu saía de casa às 5 horas da manhã, pegava meu carro, ia até o Rio Sul, fazia ultrassom e voltava para trabalhar. Isso assim, 3 vezes a semana. Meu Deus. 2 vezes na semana. Então, assim, você vai fazendo o negócio meio automático, assim. Você não tem muito medo, você faz. E aí chega o grande dia que ela fala, nossa, hoje é o dia que eu vou coletar seus óvulos. Você fala, ai, é hoje, não sei o que, não. E aí você vai, faz a coleta de óvulos. Eu, então, que tinha muito óvulo. Cara, quando eu saí, a mulher, nossa, a gente coletou 16 óvulos. Coleta esperma, guarda o óvulo, a gente vai fecundar e depois eu te dou notícia. Você sai de lá assim, vou ter 10 filhos. Porque você sempre sabe que um ou outro não vai ser legal e tal. Vou ter 10 filhos, vou ter 10 embriões. Tá bom, fui, voltei pra minha vida normal. Aí ela te fala todos os riscos de toda aquela estimulação ovariana, que você pode fazer torção de ovário, você pode... Enfim, tem um monte de complicação. Você vai lidando com o seu desejo O medo. e medo das medo coisas de que podem dar complicação. errado e complicação. Total. Só que eu nunca imaginei que o Foda. que aconteceu comigo pudesse acontecer. Quando você chega na FIV, que é a fertilização in vitro, você acha que você está no último estágio e que vai dar certo. Não fui preparada para dar errado. E aí, eu recebo uma ligação falando assim, então, dos 10 embriões, 6 evoluíram, 4 a gente perdeu. Mas evoluíram até o estágio tal. Perdeu A tudo. gente tem que esperar para ver se você vai ter algum. Tá bom. Quanto tempo a gente espera? Não, a gente espera mais 2 dias, não sei o que, eu te ligo de volta. Beleza. Fui seguir minha vida, viajei, fui pra Gramado, aniversário da minha sogra. Recebo a ligação no meio da rua. Então, Mari, nenhum embrião foi viável.
Aí eu falei, jura? Nenhum. Gente, não é De possível. 6, nenhum. Dos 16, É? 10, 6, nenhum. Nenhum. Aí eu, caraca, e agora? Chorei uma noite inteira, assim. Ai, gente, que horror. E o Alex tentando manter a calma, né? Porque, tipo assim, e agora? Não, se ela tá desesperada, eu vou, né? vou ser Uma o obrigação calmo. meio que masculina também, de Total. segurar a onda, né? Não, outra vibe. Homem é outra vibe, assim. Não, mesmo porque não é ele que tá Vamos sendo de submetido novo, a tudo vai dar isso. Ô, Mari, são certo. vários lutos, né? Então é o luto de tô tentando, não consegui, é um primeiro luto. Né? Uma primeira pessoa que me fala coisas Outro luto. assim. Enfim. E aí, depois essa de perder 6 filhos, né? Você fala, cara, eu perdi 6 filhos, e agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer a partir de agora? Recomeçar? Deixar isso pra lá? Vou adotar? E aí eu ouvi da minha terapeuta na época que a adoção não tem que ser por você, tem que ser pela criança. E eu falo, cara, nesse momento eu não posso ser nada por ninguém, tem que ser por mim. E aí eu, naquela hora, eu falei, não, a adoção não vai entrar no meu... Nesse momento, não vai rolar. E aí, bom, então vamos fazer o quê? Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Voltei pra mesma clínica, com a mesma médica. Fiz todo o processo de novo. E o que aconteceu de novo? 16. Todos perdidos. Ah. De novo. Você Exatamente tinha quantos igual. anos, Mari? 35 já? Na Não. época, 33, eu acho. 33. Não, 34, né? Cara, e olha isso, você começou com 31. Esse tempo todo é uma São 3 longuíssima anos. espera. São- Não, é uma e é espera. engraçado porque a mulher, assim, as pessoas... E a vida parada. As mulheres, elas acham que é fácil engravidar, né? A gente tem essa percepção, né? Tipo Sim. assim, não, eu não quero ter filho agora. Quando eu quiser, vou ter. Exatamente. E esse quando eu quiser, vou ter, não é assim. Não é assim. Né? E às Você vezes sabe. o seu timing, né? Eu brinco que homem tem a vida inteira pra ter filho, né? isso A aí. gente não. Então, assim, o meu timing não era porque eu achava que eu era velha pra ter filho, mas é Não, porque não eu era, né? queria. E o meu querer era maior que qualquer coisa. Naquele momento. Eu te falar assim, eu sempre sonhei em ser mãe? Não. Quando eu comecei a fazer pediatria, eu entrei na residência e falei, gente, eu nunca vou ter filho. Imagino. Porque, cara, o que eu via lá era, assim, criança doente, criança muito doente. Você via a parte ruim da maternidade, né? Exatamente, assim, mães com muitas questões emocionais por Sim. conta da maternidade. E, assim, você fica, cara, será que é pra mim? Mas a partir do momento que a sua chave vira... Não você desvira, quer né? ser mãe, não desvira. É isso aí. Não desvia. E eu acho que a maternidade é isso. Ela nunca mais vai desvirar, né? Depois que você quer ser mãe, essa chave virou pra sempre. Sim. E eu falei, cara, e agora que a gente perdeu tudo de novo? O que a gente vai fazer? Mais um dinheirão, né? Fora o dinheiro que você gasta, que na época, 6 anos atrás, 7 anos atrás, já era muito caro. Hoje eu nem sei. Hoje eu não consigo nem imaginar. E aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu vou começar a pensar em adotar? Será que eu vou... Me propuseram compra de óvulo, né? Você compra óvulo, porque existe isso, né? No Brasil, você só pode fazer por doação. Mas fora daqui, você pode comprar. Na Espanha, nos Estados Unidos, enfim. Isso é uma coisa que eu não domino muito, mas foi o que me foi oferecido. Porque provavelmente o seu problema é nos seus óvulos, porque todos os seus exames são normais. O endométrio, a gente nem chegou nessa fase, né? Porque eu não cheguei a ter nada para implantar, né? Então, o problema não é o endométrio, mas você deve ter algum problema no óvulo. Seu óvulo não deve ser de boa qualidade. E aí, mulher, né? Sim. Você ouve assim, pô, meu óvulo não é de boa qualidade, cara. Tem 33 33 anos. Tipo, não é possível. E a médica mesmo falava, cara, isso não é comum. Eu não tenho... Isso não acontece frequentemente. Então, assim, não é com todo mundo que isso vai acontecer. Você vê muitas mulheres não conseguindo nem ter óvulo. Mas, assim, ter um monte e nenhum servia, porque na primeira foram 16, na segunda foram 12, 13, sei lá, uma coisa assim absurda. Sinistro, né? Que para uma pessoa que faz isso é muita coisa, né? E aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Você fala, meu Deus, vamos começar tudo de novo. E aí eu e meu marido, a gente combinou. A gente não vai fazer nada por 1 ano. Vamos curtir a vida, vamos viajar, vamos estudar, não sei o quê. E depois, quando a gente voltar, a gente pensa. E aí, nesse meio tempo, a gente estudou fora 1 mês, voltou. E aí, um dia, assim, eu já não estava fazendo nada, já tinha marcado uma consulta com um médico em São Paulo, porque
a gente ficava olhando na internet, né? Assim, pessoas indicadas e tal. E aí eu vi uma mulher famosa falando da médica dela. Eu falei, vou marcar com essa médica. E vou lá ver o que ela tem para me dizer. Já organizo minha vida. Se eu tiver que ficar em São Paulo 1 mês, eu peço férias, vou para lá, fico 1 mês lá, faço tudo lá. E vamos ver o que ela me conta. Marquei a consulta para dia 8 de novembro de 2018. E aí, nesse meio período, a gente fazia as coisas que as pessoas falavam. Transa e bota a perna pro alto, vai não sei aonde, não sei o quê. Mas não fazia nenhuma medicação, só vitamina e mais nada. E aí, um belo dia... E aí, meu marido chega com um cachorro em casa. Que é o famoso Walter. Algumas pessoas já conhecem o Com Walter. certeza. Que é um bulldog inglês, pouco trabalho, bem tranquilo. Nem baba. Hoje em dia não baba nada, tranquilo. Não, pelo é ótimo, não solta nada. E aí ele chegou porque ele falou, não, você tá precisando, vai ser muito bom pra gente ter um cachorro. Realmente, enquanto ele era filhote, foi maravilhoso. O cara quase cuspiu o café, cara. Enquanto ele era filhote, foi incrível, O gente. sarcasmo dela é maravilhoso. Assim, foi bebê, né? Um bebê, foi maravilhoso. Curtimos muito o Walter. E aí, no dia 6 de novembro, eu tô em casa. E aí, uma amiga minha mandou uma mensagem falando assim... Gente, tô grávida. Uma amiga minha que já tinha um filho. Aí eu falei, caraca, já tá grávida do segundo. Nem engravidei do primeiro. Mas tá bom. Legal, não sei o que, não. Cara, no dia seguinte, no mesmo dia, assim, umas horas depois, uma outra fala, tô grávida. Eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada aqui nessa história. Caraca. 6 de novembro. Minha avó chega na minha casa pra almoçar e fala assim, gente, sonhei com uma cobra. Cobra dentro de um vidro. Aí minha irmã, e aí, vó, o que isso significa? A gente tava almoçando em casa, assim, que era aniversário da minha irmã mais nova. Minha avó, isso significa mulher grávida. Eu juro, eu botei a mão no meu peito e falei assim, nossa, meu peito tá inchado. Será que eu tô grávida? Eu juro por Deus. Aí eu falei, cara, não é possível. Mas vou comprar um teste, né? Saí. Não tinha atraso. Minha menstruação era a cada 70 dias. Não tinha como. Você não tava nem contando mais. Não contava. Então você tava realmente vivendo loucamente, né? Transando a hora que queria. Não, assim... Não tinha. Eu comprava aqueles testes de ovulação, mas nessa época eu já não tava fazendo nada, porque eu já tava desanimada, Não, desolada. saco cheio, enche o saco, que isso? Saco cheio. Meu Deus. E aí eu comprei um teste de gravidez e fiz. E, cara, deu positivo. Positivo. Não é possível. Aí eu fiquei assim, não, esse teste é vagabundo. Faz mais um, né? Faz mais um, vai pra 3, Só que isso era tipo umas 6 horas da tarde e tinha o aniversário da minha irmã. E eu falei, caraca, como é que eu vou pro aniversário da minha irmã com essa informação? Liguei pro Alex, o Alex em cirurgia. Não me atendia, eu ligava. E por fim ele atendeu, ele, cara, o que tá acontecendo? Que me falaram que o telefone não para de tocar. Eu falei, eu tô grávida. Ele, não é possível. Eu falei, tô grávida, Alex. Ele, não. Eu falei, tô. Eu comprei um exame vagabundo, mas tá dizendo que eu tô grávida. Não sei qual, o que aconteceu, mas eu tô grávida. Ele, Mariana... E agora? Eu falei, vem embora. Ele tava em Petrópolis. Eu falei, vem, passa na farmácia, compra um teste novo. Tô indo pro aniversário de Lívia. A gente se vê lá. Não sei como eu cheguei naquele aniversário. Só sei que eu não bebi. Aí todo mundo, não bebeu. Vovó sonhou com cobra hoje. Eu falei, não, gente, amanhã eu trabalho, não sei o quê. E eu, assim... E todo mundo sabia da família, né? Da minha dificuldade pra engravidar, dos meus 3 anos. Mas você não contou do teste pra ninguém, só pra Alex? Nada, só pra Alex. Eu, assim, e o medo? Desesperada. Isso foi falso. Tô aqui toda feliz, não sei o quê. Gente, quando eu cheguei... Eu não fiz xixi, né? Porque tem que segurar um pouquinho o xixi. Eu falei, não, vou segurar o xixi até ele chegar. Ele chegou, eu falei, come sua pizza rápido, vambora. Come sua pizza rápido, vambora. Porque ele ainda passou no aniversário, né? Pra comer e tal. Saí de lá, saí correndo, cheguei em casa. Cara, quando eu fiz o teste, veio positivo. Juro, gente. Eu não me lembro do que foi aquilo. Que loucura isso, né? Eu não me lembro, assim. Foi uma isso. sensação tão bizarra. Que eu falei, agora o medo de menstruar amanhã. Porque assim... Que aí é outra é uma expectativa. frustração. Eu nunca tinha tido um teste positivo na vida. Meu Deus. Então, assim, não é aquela coisa, ela perdeu vários nenéns. Não, amor, eu nunca tive um positivo. Então, foi aquele positivo que foi o meu filho. E aí, o início da gestação é muito apreensivo, né? Ainda mais quando você tem tanta dificuldade pra engravidar. Você não toma posse da felicidade. Eu não era uma pessoa feliz, assim. Tipo, eu morria de medo. Eu ia pro ultrassom nervosa.
E aí, minha irmã, não, a gente tem que fazer como é que é o nome? Exame de sexagem. Fazer um chá revelação. Eu falei, gente, a gente não vai revelar nada com 9 semanas. É isso aí, né? Porque assim, como é que eu vou viver com isso, Você sabendo não queria que eu perdi? personificar aquele bebê por conta de tanto Exatamente. medo de... Daquilo não ser real, né? mas Ou ser real e passar Porque você pela tentou perda. chegar lá e não conseguiu várias vezes, né? Sim, Quando porque não tinha nem perdido o bebê, mas, quer dizer, os embriões. Não que eu, mas era tanto exatamente. luto que Era será muito mais luto. um, né? Exatamente. E aí, eu vou te falar que a minha gestação inteira, assim, até eu efetivamente ter o bebê, foi uma gestação apreensiva, assim. Eu tive muita náusea no início, muito enjoo, eu não conseguia comer. Eu não fui uma grávida feliz. Até umas 18 semanas, assim, eu passava muito mal. Assim, eu não vomitava, mas eu não... Sabe quando você fica nervosa, que parece que nada desce? Sim. Era isso. Era como se eu vivesse em constante apreensão. E o medo que eu tinha não era de mim. Não é engraçado isso, né? Era dele. Era de perder aquele bebê. E aí, fui levando a gestação, assim... Tudo sempre muito normal, os exames bons, nada que chamasse atenção. Ô, Mari, mas culpada de não estar feliz? Você se lembra de ter culpa, assim, tipo... Cara, eu quis tanto isso, era pra eu estar radiante. Ou você não me acolheu lembro o teu disso. sentimento? Eu acho que eu acolhi meu sentimento, porque eu não me lembro de culpa. Eu não me lembro de, tipo assim, cara, era pra eu estar feliz. Porque tinha momentos de felicidade, né? Assim, eu acho que quando a gente escolhe o nome, quando aí realmente você vê que tá indo tudo bem... Eu melhorei um pouco do enjoo, então eu conseguia, né, trabalhar. E eu trabalhei muito a minha gestação Aí veio inteira. aquela barriguinha, você já começa a visualizar. Exatamente. Aí começa a mexer, aí você personifica Total. mais. E aí eu dei um nome pra ele. E aí, pô, quando você escolhe o nome... E aí você fala, caraca, agora sim eu posso viver isso, né? E assim... Eu, como pediatra, eu vi muitas mães perdendo seus filhos em idades das mais variadas. Então, assim... O que eu penso hoje é que eu continuo tendo medo de perder, e isso é pra sempre. Só que, a partir do momento que você decide ser mãe, você passa por isso. Né? Você começa a ter medo de perder, e isso é inevitável. Então, eu tentava, na gestação, pensar assim, cara, é isso, eu tô aqui, eu me propus a ser mãe, e a partir de agora é o medo de perder. É o medo de perder. Sim, entendi. E aí eu comecei a realmente transformar aquela minha angústia numa sensação de, cara, é isso aí, vamos lá, vamos seguir. Eu quis tudo isso certo. e o medo de perder vem com É essa isso. querência. É o ônus, né? Sim, de você entendi. gestar uma criança, de você botar essa criança no mundo, de você criar, de você educar. E beleza. E aí vivi, assim, essas, né, semanas seguintes, assim... Bem, viajei com o Alex, a gente fez uma viagem só nossa, antes dele nascer, voltei, cara, tudo normal, ultrassom bom, tudo bem, não sei o quê. E aí, o que eu me lembro, tá, gente? Porque aí vocês vão entender um pouco que tem coisas que eu não lembro. Mas, assim... Porque Deus é bom. Eu me lembro da última semana, assim, eu ter tido um sangramento pequeno, e eu falei com meu médico, a gente fez um corticóide, porque eu já tava com 32 semanas de gestação. Não, 31 semanas. Aí eu fiz uma dose de corticoide. E ele falou, repete no domingo que vem e vamos monitorando o bebê. Tá tudo bem, você tá bem. Tira uma licença do trabalho, bota um atestado pra você ficar de repouso e tal. Eu sou um pouco teimosa, então assim, eu fiz um parcial repouso, mas estava bem. Marquei o chá de bebê, graças a Deus, com 32 semanas, porque pra mim aquele momento foi um momento muito legal, assim, de encontrar todos os meus amigos, de celebrar aquela gravidez que foi tão esperada, enfim. Sim. E aí, fiz o chá de bebê no domingo, e eu me lembro que essa semana seguinte foi muito difícil, assim, muita contração, uma contração dolorosa, e aí eu falava com o meu médico, e ele falava, não, faz isso, e aí eu fui seguindo as orientações, não tinha nada alterado, pediu pra eu colher um exame, eu demorei pra colher, porque médico é médico. Eu amo a vozinha baixando. Assim, a gente é médico, né, dela. gente? Eu demorei pra colher. Ele me pede um exame, acho que na segunda-feira, e eu não fiz esse exame. Na verdade, eu tinha feito um, que tinha vindo mais ou menos, e ele pediu pra eu repetir, e eu tinha que ter repetido na semana, mas eu acho que já foi uma semana minha estranha, que eu já não tava tão bem, assim, tão conectada com o mundo, com a realidade. E aí, no domingo de manhã, uma semana depois, com 33 semanas,
E fez no dia seguinte, não fez? Não, eu não fiz o exame. Não fez o Não exame. fiz, não fiz, gente. Caraca. Não façam isso. Quando Claro, seu médico não. mandar fazer, faça, tá? E aí eu acordei, o Alex tinha ido pra uma cirurgia de manhã cedo. E aí eu acordei sozinha em casa. E eu me lembro, assim, que no sábado tinha sido o aniversário do meu afilhado. E eu falei, eu não vou, porque eu tô muito cansada. Só que tinha trabalhado pra caramba nessa É, você semana. sempre, Eu não né, tava de atribui a licença outra- nessa Sim, semana. final de causa, né? gravidez. Final de gestação. O Alex também tava super cansado. Então a gente passou o sábado inteiro na cama, dormindo. E eu em nenhum momento achei que aquilo era um problema. Minha mãe foi me ver de noite, me levou um pão de queijo. Eu me lembro que eu não quis comer muito, assim, me senti muito bem. E fui dormir. No domingo eu acordei. O Alex tinha saído pra operar. Quando eu levanto, um mar de sangue na minha cama. assim. Caraca. Eu falei, ferrou. Só que nisso, gente, abre a porta da minha casa minhas 2 irmãs, que tinham ido pegar o Walter pra passear. Porque como eu tava muito cansada, eu não conseguia descer com ele pra passear. E elas falaram, não, a gente vai levar o Walter pra passear, passa na sua casa, isso no dia anterior. Fica um pouco com você até Alex voltar. Porque como eu tinha tido um sangramento, ninguém tava me deixando muito sozinha. Entendeu? Tipo, com medo de eu parir e tal. E aí, nisso, eu acordo, um mar de sangue, e eu escuto a porta abrindo, e eu falei, gente, quem chegou? Corre aqui que eu tô sangrando. E isso é o que eu me lembro. E eu me lembro que eu liguei pro Rodrigo, que é o meu médico, e falei, tô sangrando, o que eu faço? Como? Sangrando quanto? Eu falei, muito. Eu me lembro que eu sentei na privada, e foi... Falei, Caraca. cara, meu filho. Eu só pensava no meu filho. Gente. E aí... A puérpera. Exatamente. Eu falei, cara, e agora, né? Como é que vai ser? Tipo, o que eu vou fazer? Só que a partir Aí dali... volta aquele medo todo, né? Só que a partir dali eu já não tinha mais gerência de nada. Era o que tinha que ser. Talvez toda aquela ansiedade do início da gestação se justificasse nesse final, entendeu? E aí eu fui pro hospital, minhas irmãs me levaram, e eu cheguei lá, já tava meu médico, meu marido, porque aí a gente ligou, o Alex tava voltando, todo mundo. E a última imagem que eu tenho desse dia... Tadinho, gente. Vai, respira fundo. Ui, vai dar certo. Mas não é uma coisa triste, sabe? Sim, Eu sim. me lembro assim, de eu entrando, dando de cara com a pediatra, e eu virei pra ela e falei assim, salva meu filho. Oh, meu Deus do céu. Sem pensar em Vamos mim. pro caralho agora. Sem pensar em mim. Em nenhum momento eu era um problema. Entendeu? E eu acho que isso é maternidade. É isso aí. Né? Você abre mão de você pelo seu filho. E isso é o que eu falo que transforma a mulher. A maternidade transforma a mulher nessa hora. Quando ela para de pensar nela e pensa no filho. Sim. É E isso. foi só isso. Não, e Pega o esse, lenço, fui, Júlia. e eu acho que essa é a grande questão da maternidade hoje em dia, porque a gente não consegue parar de pensar em nós mesmos. A Não. nossa geração. Sim. A gente é muito egoísta. Então, como que eu vou parar de... Você não vê a possibilidade. Então, eu não quero ter filho de jeito nenhum. É não isso. quero ter filho de Mas jeito é nenhum. isso. É E eu Porque eu vivo só pra mim. É isso. Eu só preciso me preocupar comigo. É isso Eu não aí. preciso me preocupar em ter uma outra vida pra cuidar. Né? Eu A duvido, assim. responsabilidade pro resto da vida. Vocês que são mães. Isso pra mim a era gente... o que mais me amedrontava. Sim. Dinheiro, não sei o quê. Pra mim, era a minha responsabilidade pro resto da vida. Sim. Uma pessoa dependendo de você para da vida. Não, e Isso é você o que mais me e assustava. vocês que são mães, assim, eu tenho uma sensação diária de que, assim, o telefone não pode tocar com o nome da escola. Ah, por... É Não existe desespero. nada não, mais mas isso é pra todo desesperador mundo, que isso. porque a secretária já vira e fala, né? É da mesma Aham, escola. tá ligando? Não é Não é nada, nada não. grave. Ela É a fala, primeira frase. Não sim. é nada, não, e não é Yasmin, né? É, Se foi Yasmin... exatamente, ferrou. ferrou. Aí eu falei, caraca, naquele dia, o que eu me lembro é eu virando pra Gisele, que foi a pediatra maravilhosa do meu filho, que tava lá, e ela não é da equipe do Rodrigo, ela tava lá porque ela era plantonista da UTI Neo, e chamaram ela porque era um parto prematuro. Aham. E eu olhei pra ela e falei assim, Gisele, salva meu filho. Ainda bem que é você, porque eu já conheço ela há muitos anos. Ela é irmã de um amigão meu de escola. Você se sentiu segura ali, de ver uma Total. pessoa que você confia. E a partir dali, eu não lembro de nada. Nada deles. Nada. Nada. E é o que assim, a te pessoa falaram, fala... né? É tipo, não, te e aí falaram. o que eu tenho é uma foto de quando ele nasceu. Pequitinho, com uma boca desse tamanho. Enroladinho, eu, Alex e ele.
E uma foto com os meus amigos anestesistas que, quando souberam que eu tava tendo neném, foram correndo pra lá. São as fotos que eu tenho do dia do parto. Mas você lá... Você não tem lembrança de ter segurado ele na hora que ele nasceu? Nada. Mas ele nasceu... Ótimo. Eu lembro Maravilhoso. disso. Não 33 teve correria semanas, com desse ele. tamanho, 1,6 kg. Ele era do tamanho do antebraço do Alex, assim, tipo, de tamanho. Bonitinho. Ficou só no oxigênio, mas não precisou ser entubado. Não me lembro se foi entubado ou não, ou seja, eu também já esqueci. Eu Mas, acho que não, assim, Mari. Eu acho que não teve nada, assim, mais importante. E aí, eu tenho uma memória, assim, muito vaga do quarto do pós-operatório, do pós-cesárea, que eu apresentei um vômito, e aí, não sei. E aí eu dormi, acordei, sei lá. Eu entrei num estágio que a gente chama de encefalopatia, e é uma complicação da síndrome HELP, que foi o que eu tive. Isso. Só que esse diagnóstico foi tardio, assim, não digo tardio. O diagnóstico foi depois de uns dias, porque num primeiro momento a minha pressão não alterou, mas os meus exames de sangue sim. Muito. Então eu tive muita alteração de exame de sangue. E aí, o que eu tinha de sintoma era uma sonolência absurda, Que uma era uma desorientação. encefalopatia. Era uma encefalopatia hepática já. Meu fígado estava muito ruim, meu rim estava horroroso, meu sangue estava péssimo. Então, eu estava muito... Você tava... Aí teve a síndrome teve pré-eclâmpsia. Aí, a minha pressão começa a alterar depois. E aí, eu vou pro CTI. Fico numa unidade de terapia intensiva. Tive uma equipe maravilhosa, que graças a Deus é um amigão meu de faculdade, que é um cara excelente. Você ficou... Oi? Fiquei no CHN. Ah, sim. E... Não era pra falar? Pode falar. Fiquei no CHN e foi, assim, a equipe do Diogo Ribeiro, que é... Assim, eu falo que foi um anjo. E eu tive muitas pessoas que queriam muito me ver bem. Então, assim, não era só a equipe do Diogo, era todo um hospital... Todos os meus amigos, né? Principalmente a Stefania, que é muito minha amiga, a Mariana, que é uma amiga minha muito, muito querida. E eles estavam, assim, em cima o tempo inteiro, porque o meu marido ficou desorientado. Né? Ele se dizia super ativo, mas ele estava completamente desorientado. E aí, assim... Não, ele Sim, tentava imagina. administrar tudo. Mas, assim, cara, teu filho tá na UTI, tua mulher tá na UTI. Entendeu? Tipo, como é que vai ser isso? Né? Então, eu acho que foi, pra mim, o pós foi mais sofrido, assim. Porque naqueles primeiros 3 dias ali que eu fiquei completamente desorientada, e eu falo que de domingo a terça eu lembro de flashes, assim. Pessoas que foram no leito me visitar, pessoas que foram fazer alguma coisa, algum procedimento e tal. Até terça-feira, o Lucas nasceu no domingo, até terça, eu não lembro de nada. E, assim... Lembro de nada. Lembro de flashes, mas assim, nada muito corriqueiro. E aí, além da síndrome HELP, na verdade, além não, junto com a síndrome HELP, eu fiz uma pancreatite, então eu precisei ficar em dieta zero, passou uma sonda, então eu tinha um acesso, eu tinha uma sonda. E aí, quando chegaram à conclusão que tinha realmente uma síndrome HELP, a proposta foi uma plasmaférese, que era tipo uma diálise. E aí eu precisei de um outro acesso, de um outro catéter. Comecei a fazer o procedimento e a partir dali eu comecei a recobrar minha consciência. Então, eu fui conhecer meu filho na quinta-feira. Eu não sabia quem era o meu filho, entendeu? Tipo, me mostravam foto e eu não lembro. Né? Eu só perguntava se ele estava vivo, se estava tudo bem. E ele estava bem. Né? E aí, pra mim, foi isso, assim, o pós, quando eu cheguei na quinta-feira e fui vê-lo, foi, cara, tipo assim, eu sonhei tanto com esse momento, sabe? Bizarro. E eu tô aqui. E você tá aqui, isso que importa. E acabou. Entendeu? Então não tinha sofrimento, era muito mais emoção de ter sobrevivido e estar ali com ele. E a gente sabe que a síndrome HELP é muito grave. Muitas mulheres morrem. Os filhos às vezes não, mas as mulheres costumam morrer. E é uma síndrome muito grave que leva a uma falência de todos os órgãos. Então, eu podia não estar ali, eu tava, entendeu? Então, assim, não tinha tristeza, sabe? E uma vez até a gente conversando, mas o que você sentiu? Cara, alívio. Eu tava toda cheia de coisa, gente. Era sonda, era catéter, era isso, era aquilo. Era UTI. E eu não tava, tipo, triste. Ligando pra aquilo ali, né? Exatamente, eu não tava triste. Eu tava
cara, deu certo, entendeu? E eu acho que a sensação que eu fiquei desde sempre é que deu certo. E aí, óbvio, depois disso, a gente fica sabendo de outras histórias, de outras pessoas, que às vezes dá certo. Às vezes não dá certo, e deu certo, né, cara? E foi muito maneiro, assim. Algumas pessoas ficaram com o cabelo branco, outras quase infartaram. Eu sou uma delas, tá? Você já eu quero contar a deu minha susto parte da sua história. vida, né? Total. Você já deu susto da sua vida, minha querida. Agora você fica quieta. Exatamente. Já passou, já usou tudo que podia usar. E eu acho que é isso. Minhas lágrimas, minhas rezas. Eu acho que é isso. Acho que as pessoas queriam tanto que desse certo, que deu certo. E deu muito certo. Porque eu saí muito bem. Calma aí que tem a segunda parte, mas a segunda parte é... Ainda tem? Tem uma Tem, coisa... meu amor. É um negocinho. Não é nada demais, tá? E aí a segunda parte foi né? Eu fiz uma hérnia encarcerada na minha cirurgia, na minha cesariana. Só que isso eu já tava em casa. Eu tinha ido pra casa. O Lucas tinha continuado na UTI. E aí eu fui pra casa até pra me recuperar, porque eu fiquei muito tempo acamada. Então eu perdi muita massa muscular. E aí, quando a gente fala que tem que treinar, que tem que treinar, que tem que treinar, que tem que comer bem, e médico fala muito isso e às vezes não faz, né? Porque eu era um pouco assim. E eu vou te falar, na gravidez eu tive medo de fazer. Mesmo o meu médico me liberando, eu tive medo de fazer. Porque eu tinha medo de perder, né? E aí a gente não faz, eu não fiz. E se perde, vai botar a culpa na atividade física, né? Exatamente. Então eu não fiz. E o que eu tinha de memória, de alguma vez na vida ter feito, né? De ter sido uma pessoa que sempre comeu bem, eu acho que foi o que me ajudou a sair bem. Só que mesmo assim eu saí muito fraca. E eu cheguei a 76 quilos. Tipo, não dá pra mensurar o tamanho que eu fiquei. Eu fiquei muito inchada por conta da síndrome. Então, assim, quando você sai do hospital, que você chegou a... Eu devo ter chegado a uns 80 quilos, e volta pro seu peso, que é 55, você perde muita massa muscular, você perde força. Então, eu não tinha força pra agachar, eu não tinha força pra nada. E aí, ele ficaria mais uma semana na UTI. E eu ia pra casa pra me reorganizar e tal. E aí, eu chego em casa, começo a ter uma dor abdominal, uma coisa estranha. Eu falei, será que eu tô constipada? Não sei. Não. E aí, eu tinha uma cicatriz da cesariana. Ela é uma cicatriz reta, assim, bem embaixo. Assim, quem nunca teve, né? Enfim. Era bem embaixo e drenava muita secreção dali, que a gente achava que era por isso, porque eu tinha ficado muito inchada e acabava perdendo líquido ali, que a gente chama de seroma. E aí, nesse dia, meu marido falou assim, não, peraí que eu vou drenar a sua cicatriz pra ver se é isso que tá te deixando desconfortável e tal. Quando ele botou a mão na minha barriga, ele falou assim, não é isso, tem coisa aí. Eu acho que você fez uma hérnia. Eu falei, não. Sim, Mariana, eu acho que você fez uma hérnia, a gente vai ter que voltar pro hospital. Eu falei, não vou. Não vou. Você vai. Não vou. Você vai, Mariana. Nem que eu tenha que te carregar. Mas você vai. E aí, não deu outra, né? Eu fui. Cheguei lá, fiz uma tomografia, eu tinha uma hérnia na cicatriz da cesariana. E aí você pensa, uma pessoa que ficou 15 dias internada, volta pra casa e volta com uma hérnia. Cirurgia de urgência no meio da madrugada. Não tinha, então, ainda, né? Gastado a vida dela. Não, eu tive que gastar 2 vezes. Sim. Então, por isso que eu falo que chega, né? Agora acabou. E aí, Bizarro demais. fui pra uma cirurgia de urgência. Graças a Deus não tinha sofrimento de alça, que era o maior medo. Mas aí eu tive que reabrir minha cicatriz e fazer uma cicatriz inteira. E aí entra a questão, né? Depois que a gente vai falar sobre o que isso traz para uma mulher, né? De 35 anos, primeiro filho, uma gestação super desejada, com uma intercorrência que ninguém espera, né? Assim, muito difícil, assim, você acreditar que aquilo ali aconteceu com você, né? E aí que eu comecei a questionar. Eu falei, cara, não é possível, tudo comigo, né? E aí eu me lembro que essa internação, que durou mais 7 dias, foi uma internação sofrida. Quando eu acordei e vi que eu tava no CTI de novo, eu falei, não tem a menor condição. Me tira daqui, me bota em qualquer lugar, me tira daqui. Não posso ficar aqui nesse caixote. Eu me lembro disso. Eu falei, não posso ficar nesse caixote de novo. Não tem condição, não dá. Me tira daqui, eu acabei de ter alta. Não. Por fim, foi tudo bem. Eu fiquei ótima, mas eu fiquei com uma super cicatriz na barriga. Enorme. Feia. Muito feia. Mas que contava a minha história. Então, por um tempo,
eu tentei ressignificar aquela cicatriz. Ah, faz parte da minha história, né? Ah, usa um biquíni mais alto, sobrevivi. Olha que maneiro. Meu filho tá vivo, eu tô viva. Ah, uhul. Só que você é mulher, né? E aí você se olha no espelho todo dia. Você fala, cara, essa não é a minha história. Isso não é o final. Entendeu? Eu não posso achar que aquele ali é o... Tipo assim, é isso. Você vai ter que viver com essa cicatriz desse jeito, porque é isso aí a sua história. Não, minha história não precisa ser só isso. Né? E aí você fica naquela culpa, pô, mas será que eu vou fazer um procedimento estético por conta de uma cicatriz? Eletivo, depois de tudo que passei. Depois de toda culpa a da mulher que vem confusão. no cacete na cabeça. Ela foi fazer. E aí eu deixei meu filho crescer. Ah, Vou que bom. deixar ele crescer. Bom. Pra ver se tá tudo sob controle, Graças a né? Deus, né? Porque é isso, a gente finge que tá Esperou tudo sob chegar controle. na fase que se perde, a mãe ferrou. Não, é tipo assim, cadê minha cara, mãe, né? olha Cadê isso, minha mãe? mas é- Porra, olha- minha mãe não apareceu, cadê? Mas olha o duelo aí na cabeça disso, de tipo assim, tá ruim, não tá maneiro essa cicatriz, não quero, foi o que você falou. Acho maneiro essa sua visão de, tudo bem, conta a minha história, mas não é o final da história. É, exatamente. Eu tenho 39 anos, Porque a gente tem né? que tomar muito cuidado com essa nossa mania, e eu acho que tem um pouco da religião nisso, de que a gente tem que aguentar Aham. esse sofrimento, porque é a minha... Tem que aguentar porra nenhuma. Você tá bolada com isso, você vai resolver. Exatamente. E é isso, resolver implicava numa nova outra cirurgia. cirurgia. Estar num hospital por vontade. E isso é o que impede muitas mulheres de fazerem procedimento estético, né? Total. É a culpa de se der merda, eu escolhi isso aqui. E você foi corajosa pra caralho, né? Então, mas aí, não, e aí, Eu tô muito e aí é palavrão, isso, né? assim, você fica, Desculpa, cara, o que desculpa. eu É só isso faço aí, né? agora? Faço ou não faço? E isso durou anos, né? Eu Foram espero, 5 anos bem. pra decidir Que que bom. eu ia de novo pro centro cirúrgico. Pra tomar Fazer um coragem procedimento de ir pra lá. estético. Porque a maternidade envolve isso também, né? Uhum. E aí eu vou deixar meu filho em casa. Se eu morrer, vai ficar com meu marido depois de tudo que eu passei, sacanagem, né? Vou fazer isso com meu filho, com meu marido de novo? Vou tentar morrer de novo? O marido Tentar apoiou? morrer de novo. O marido Que apoiou? isso? Apoiou, cara. Apoiou, né? Mas assim, Alex, eu demais. confesso que foi uma decisão Foram meio... anos mesmo, né? Foi, Eu me lembro assim, disso. Eu fui no médico uns 2, 3 anos depois, não tive coragem, achei que era muito cedo. E aí depois eu voltei, já decidida. Eu falei, pode marcar a data. Eu tava prestes a fazer 40 anos, eu fui lá e falei assim, agora que eu vou fazer 40 não morri, anos... não vou morrer agora. Não vou morrer. Ah, Já tentei morrer 2 vezes. Já não vou morrer agora. vai ser nessa vez que eu Não vou vai morrer. ser, né? Eu nem pensei nisso. Eu fui lá, Tava falei, muito quero decidida. e vou fazer. Marquei, organizei minha vida inteira. Não queria saber de nada. Pedi férias. Fui lá e falei, ó, vou fazer dia 11 de setembro, dia das Torres Gêmeas. Meu Deus, você vai fazer dia 11 de setembro? Vou. Dia 11 de setembro eu vou fazer minha Gente, cirurgia. no dia das Torres Gêmeas é No dia muito das bom. Torres Gêmeas, gente, eu vivi aquilo, não dava. Mas eu marquei dia 11 de setembro e fui lá e fiz. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque é isso, a minha história não acabou. é isso aí. Eu sigo Maravilhosa, escrevendo essa história. Que É. como vai acabar? A gente não sabe. É. Talvez quando eu morrer. E passou Espero por isso que sim, tudo, né? né? Entendeu? E assim, e eu queria deixar alguma coisa, eu queria deixar, o que que é importante, assim, nessa história toda? Que, primeiro, eu não desisti, tive medo muito, tenho medo, não vai mudar. E os meus amigos que viveram isso mais de perto, falam, cara, sério, você não pode ter outro filho. Eu falei, não, mas eu não vou ter. E não é porque eu não quero, é porque Deus não quer. Entendeu? Porque, assim, os meus médicos, nenhum deles virou pra mim e falou assim, você não pode ter outro filho, tá? Não existe isso, entendeu? E, assim, quando você vai ler, estudar, você sabe que não é proibido. É. Você só precisa estar bem acompanhada. A cabeça eu acho que é o principal aí, né? De medo mesmo, né? De medo. E, assim, eu não tinha medo de uma nova gravidez. Eu tinha medo... na verdade, eu não tinha medo de uma nova gravidez. Eu não tinha essa expectativa de uma nova gravidez. Mas se acontecesse, eu ia saber que era alguma coisa diferente para acontecer, para ser. Talvez para ser uma nova chance, um momento de ressignificar o que eu vivi. Mas não foi. Não foi o que Deus quis para mim. E eu acho que é isso. Eu acho que eu sou muito... Eu em nenhum momento questionei Deus sobre o que aconteceu, sobre
Porque comigo, né? Eu acho que na segunda internação talvez eu tenha falado, pô, cara, de novo. Um momentinho de Entendeu? revolta, Já foi, Senhor. né? Já deu Tá e dando tal. uma exagerada aí. Por favor, O que você quer que essa chega. sua filha O famoso aprenda? CRM positivo, né? Exatamente, é. E Mas aí, eu quero falar um negócio do CRM positivo. Ah, quer, né? Eu quero, Tá deixa eu te bom. falar um negócio. Mariana doente foi um dos dramas da minha vida como médica, tá? É porque ela tá falando porque ela tava em eu cefalopata. tava louca, fora da casinha. Mas pra quem tava lúcido, foi escroto pra cacete. Sim, eu queria falar outro palavrão aqui. E desorientada. Primeiro né? que 15 dias, você falou que durou 15 dias, pra quem tava de fora, sei lá, uma eternidade. Sim. Eu me lembro, dois momentos muito marcantes da sua doença pra mim foi quando a Stephanie me ligou falando que você tinha complicado e tinha ido pro CTI, que ela falou, ainda bem que a Alex estava lá, porque quando ela começou a ficar sonolenta, ele já falou, tem alguma coisa errada com a Mariana. E a galera, isso é isso, né? Grávida que acabou de parir, geralmente, fica Não falam num que é da quarto, anestesia, né? tranquilo. É da anestesia, mas não, ela só teve O pessoal de anestesia plantão, aqui, tipo, não o pessoal foi de isso. plantão tava relaxado. Não vai ter uma intercorrência. Uma parto cesárea que prematuro, mas pressuriza, ok, é. E ele bateu o pé. Não, e aí ele saiu empurrando a maca pelo corredor. Tu não lembra disso, né? Não, claro que Tipo, não. ela vai pro CTI agora. Não esperou ninguém buscar. Saiu carregando corredor afora. Isso foi dramático e ficou na minha cabeça muito tempo. A outra coisa foi eu trabalhando, e Stephanie também me ligou falando, corre pra cá que Mariana tá encefalopata, tipo, quase coma. Foi aquela Sim. época que você amarelaça, Sim. enorme edema, um balãozão mesmo, né? E aí você fica numa coisa de, cara, é minha amiga, tá muito grave. Foi muito dramático, cara. Foi Corre, vai dramático, pra foi tomografia. Ela entra na tomografia e aquela torcida, com aquelas imagens passando lentamente, você pensando, não pode dar nada, não pode dar nada, não pode dar nada. E se der alguma coisa, eu sou capaz de resolver? Não. É. Impossível, tá? É. E eu ficava me questionando o tempo inteiro assim, eu preciso saber o que fazer se der alguma coisa. E eu preciso ter a resposta e não vou ter. E que desespero. E aí o que eu ia falar do CRM positivo, foi lindo demais. Essa parte foi bonita de ver. As pessoas ao seu redor cuidando de você foi algo inacreditável. Essa é a grande vantagem de ser médico, né? É, isso é. Porque Isso é verdade. a galera do CHN de plantão ficava revoltada, né? Porque era simplesmente você ter lotado de médicos o dia inteiro. Era gente visitando Mariana de manhã, de tarde, de noite, médico que pode entrar sem pedir permissão, o pessoal do CTI querendo expulsar a gente. Eu me lembro que foi uma galera que você pediu para seu acesso profundo ser dos seus amigos, né? Você já estava mais acordadinha nesse dia. Mas eu não lembro disso não, mas eu pedi pra chamar. Eu me lembro de eu Isso. pedindo pra chamar. Chama Leandro, chama Guilherme e a endoscopia tem que ser o Eduardo. Ela eu escolheu falei as- isso. eu E me as lembro pessoas disso. iam fazer. Isso é lindo demais. Isso é uma pessoa muito amada, cara. É, foi mesmo. Porque as E pessoas isso é uma iam. parte que pra Cara, mas eu mim vou é te- muito eu vou te legal falar. de ouvir, Sim, sabe? sim. Porque Era uma comoção. Era um exatamente, amor porque tão no grande final, em volta de você começaram a ali. proibir. Proíbe, não deixa ninguém entrar. É. O médico Mas não isso deixou, aí- eu não sei o que. Mas é cara, porque isso começa, às vezes, até... Eu que trabalhei... Você no já dia- tava. Você dificulta, sabe né? que é uma merda. É uma merda. Sim. É uma Porque, assim, você começa a ter... Ninguém é dono do negócio. Às Não, vezes, a entendeu? sorte dela foi que Diogo matou no Sim, peito, Diogo matou bizarramente. E faz assim, vambora, porque assim, quem tá mandando aqui sou eu. Sim. Se um não tiver coordenada, a gente tem Já que ter era. péssimo hábito, né? Não, mas a galera. Óbvio que teve gente entrando pra dar orelhada, porque vai esbarrar no Sim. ego de um monte de gente médico é ego aqui, né? Sim, com Óbvio que certeza. teve. Mas o pano de fundo era de É. muito amor. Agora, o deixa eu pano te de falar um fundo era da negócio. galera tentando ajudar de algum resolver, né? jeito. Resolver. A gente... Mas eu acho que isso não é só ser médico. Eu acho que é Mari. Entendeu? Isso que eu falei. É a pessoa Isso que eu falei. que é Você é amada. muito amada. Isso que eu falei. Porque assim, cara, eu tive uma experiência agora há pouco com a Lari, que, porra, uma amiga nossa que quase também, mesma história, e realmente entubada, grave, CTI, filho de 9 Pouco meses tempo, e né? outro É. de 7 anos, que a oração pra ela foi uma coisa louca. As pessoas iam na igreja, já tinham o nome dela na igreja. Sim. E assim, uma comoção, ela ficou 30 dias internada, né? Grave, Sim, muito grave. Muito grave. Cara, era muita gente torcendo por ela. Então, assim, é uma corrente de fé mesmo, Não, e sabe? eu falo isso. É uma eu falo corrente que de amizade eu muito me lembro, grande. assim. Então, assim, cara, é gente boa, gente que é boa, né? Não, Sim, e eu exatamente me lembro, isso. assim, muito da minha Mérito família, dela, porque da não é. medicina. Eu me Esse é lembro. complicado. Eu me lembro muito assim. Mas os amigos vão ser médicos, né? Então. Ai, Não, corri. e acaba que é isso, né? É. Você tem muito amigo médico, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer fazer acontecer, quer que melhore, quer que dê certo. E eu me lembro muito da minha família, assim, que foi realmente um revezamento, assim. Não, loucura, é loucura. Eu nem Sinistro, consigo eu me pensar lembro- nada disso. Tipo assim, meu pai, minha mãe, minha mãe, Nossa. minhas irmãs, então, caraca, bizarras.
a Mariana, minha amiga, a Stephanie, que ficavam assim, elas se revezavam com o Alex, pra que o Alex pudesse ir em casa, tomar um isso banho, aí. comer, não sei o quê. Então, assim, E dando notícia pra todo e mundo. dando Lucas notícia ficou pra no todo CTI mundo. enquanto No você tava CTI nessa esse segunda tempo vez todo. também. Não. Ele saiu junto com você? Não, ele saiu depois, ficou uma semana depois. Ele ficou caraca, 28 não tinha dias. Lucas em casa, né? É, não tinha. E assim, eu vou te falar que foi bom ele não estar em casa. Porque eu acho que, principalmente pro Alex, saber que ele tava sendo cuidado e ele podia isso. ficar full ali comigo. Sim. E assim, o Alex conseguiu, cara, nos todos os lugares que ele trabalhava, dispensa. E foi muito maneiro, assim. Isso é muito maneiro. Então, falar pra você, eu fico triste com essa história. Quando a Carol me chamou, ela falou assim, isso é uma coisa que te remete a alguma sensação ruim? Nenhuma. Nenhuma. Não, você Ah, acaba- é maravilhoso você acaba- ver Vou isso. te falar, acaba o que eu chorando de tenho de emoção. ruim é o banho do CTI. Gelado pra caçamba no menos 15 graus. Assim, eu vou te falar que eu reclamei bastante, tá? Assim, no banho do CTI é algo que... Mas é um banho num ambiente gelado, que a pessoa vem com uma esponjinha e faz assim, ó, aquela esponjinha quente, você fala, ai, que delícia, ai, que frio. É a única coisa, é a única memória Banho ruim leito. que eu tenho. Banho no CTI. Fora isso, eu não tenho nada que eu diga assim, caraca, cara, por que isso tudo foi acontecer comigo? Eu não me lembro de nenhum dia, meu filho tem 6 anos, nenhum dia nesses 6 anos de eu ter falado assim, por que comigo? Eu vou te falar que pra engravidar, eu tive muito isso. Muito. Assim, A tentativa muito. e não- A e não conseguir, tentativa, entendi. a frustração das 2 FIVs não bem-sucedidas. Que eu sei que tem gente que passa por 1 milhão de outras, né? 1 milhão de FIVs e inseminações. Mas aquilo ali, eu tinha uma revolta. Mas depois dali, desde o momento que eu tive a certeza que eu estava grávida, que eu ia ser mãe, nada me fez pensar assim, por que comigo? E fala assim, e se acontecer de novo, dane-se, eu ia passar por isso de novo. Né? Se fosse pra ser, que fosse. Pra Muito dar corajosa, certo. cara. Mas é Sinistro. isso, a gente vê um monte de história. Recentemente teve, né? Uma mulher que perdeu a filha, uma cantora. E aí você revisita essa história e você fala, caraca, que maneiro, comigo deu tudo certo, né? Pois é. Cara, meu filho tá E a vivo, chance eu de tô dar errado é viva, grande, né? eu tava cercada de pessoas maravilhosas e foi isso, né? E eu não sei se vocês têm essa mentalidade, assim, mas eu sempre, desde pequena, uma coisa que eu penso, que parece maluquice, como seria o meu enterro? Eu penso direto. Será que se eu morresse, as pessoas iam ficar muito mal? Será que ia ser um enterro lotado? Será que... Eu pensei nisso. Entendeu? Eu penso Nunca. direto. Gente, Eu eu penso tinha direto. muito desde que eu sou criança. Gente, isso não me... Sabe o que? Isso não Como as me- pessoas ficariam direto. se eu morresse? Entendeu? Gente, E eu nunca não precisei pensei. morrer pra ver como seria Caralho, desesperador. Mariana. Isso. Entendeu? Como É as pessoas ficaram verdade. desesperadas e como eu era querida. Entendeu? isso Então aí. é isso. É tipo saber que você é querido, amado, que as pessoas torciam muito por você. Pessoas que, cara, às vezes eu nem tinha tanto contato, sabe? Que entravam no quarto e eu, quem é essa pessoa, gente? Porque assim, é isso. Às vezes entrava gente, doutora Mari, que bom que você tá boa, que bom que você tá bem. Não sei. Meu nome ficou, né, na boca do povo. E que bom que foi por um bom motivo, né? E que bom que deu certo. Que bom que eu posso contar essa história agora e falar, caraca, eu tô viva, meu filho tá vivo, tá tudo bem. E as histórias dão certo. Porque o que... Desculpa, mas o que chama a atenção, né, das pessoas é a tragédia. Sim. Né? Assim, a história que... o todo final mundo muito se triste, né? comove. E agora, recentemente, 2 pessoas também que perderam um bebê dentro da barriga. E aí você fica vendo aquilo na mídia, mas... Cara, tem histórias que dão certo e são pra ser contadas, porque as pessoas não podem ter medo. Elas não podem ter medo de ter filho, de tentar engravidar, entendeu? A Mariana Rios, né, que é essa atriz aí que eu tô falando, que foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque a história é muito parecida, né? Você recebe um monte de diagnóstico, você fala assim, caraca, por que, né, comigo? E ela não desistiu, né? E ela foi atrás do sonho dela, é o sonho dela, e é o sonho de um monte de gente. Porque depois que acontece com você, todo mundo vem contar, porque eu também conheço, porque eu também sei, porque eu também... E você fala assim, cara, enquanto eu tava lá, eu me senti tão sozinha, né? E porque ninguém fala disso, né? Porque ninguém fala, tipo, caraca, né? Pode não dar certo ter filho, pode dar errado, um monte de coisa no final dá certo, pode dar errado e
e aquilo ali não ser o final da sua história, né? Tipo assim, essas pessoas que perderam seus filhos ou perderam a vida. Para aquelas que perderam a vida, realmente ali acabou, mas continuou uma outra história. Talvez daquele bebê, daquela família, daquele pai com um bebê, né? Que teve que dar conta dali sozinho. Então, assim, eu penso muito isso. Eu acho que a gente tem uma vida que foi escrita pra gente. Nada é por acaso. Eu também né? acho, nada por acaso. Então, assim, nada que eu passei foi por acaso. Nada do que eu tentei foi por acaso. E daqui pra frente, nada vai ser por acaso. É tudo muito... Você não consegue entender isso até passar. Né? Eu espero que ninguém passe por isso, mas, enfim. A dor é uma forma de te aproximar de muita coisa que você não entende. É isso mesmo. O amor também. Imagina. O amor te aproxima de muita coisa, mas a dor te aproxima de muita coisa. De muitas sensações e de muita gratidão de ter a vida que você tem, né? De poder voltar a trabalhar, de estar saudável, de se dar a oportunidade de fazer uma cirurgia plástica para corrigir uma coisa que não ficou legal. E não é porque não ficou legal e acabou. Né? E as mulheres às vezes falam isso, porque a gestação acabou com o meu corpo. Bora, resolve Vamos isso aí. resolver. Entendeu? Você não precisa ficar assim. Você não precisa, porque tem que mostrar que você se dedicou. Não, gente, não precisa. Tem que mostrar nada pra ninguém, né? Exatamente. Tá feliz. Mas hoje em dia é isso, né? As pessoas fazem muito pelo que os outros vão dizer. Sim. Né? E o importante E a é gente você tá se também. afastando, né? Mas eu tava aqui, enquanto você tá falando do final, assim, eu tava lembrando da minha frase que eu amo, sem querer puxar a sardinha pro meu próprio lado, mas que o puta merda de hoje pode ser o graças a Deus de amanhã. Exatamente. É muito isso, assim. E a gente não te chamou... Na hora a gente não motivo, entende, né? Exatamente, mas o motivo principal de você estar aqui hoje foi o que você falou. No momento da vida em que a gente aprendeu a valorizar a desgraça e as coisas dando errado, ter você aqui falando que o seu puta merda, você consegue hoje olhar pra ele como, graças a Deus, é lindo demais. Com E o certeza. mais foda disso tudo, que eu acho que você deixa com a tua mensagem, é essa coisa que o medo não te impeça de tentar, assim. Jamais. Sabe? Jamais, porque eu, como médica, pediatra, amigos médicos que já passaram por situações horrorosas de várias, né? Não só na maternidade, mas, né, no dia a dia mesmo, de trabalho, a gente repensa muita coisa. Só que se a gente for levar em consideração tudo que a gente vê, não é a sua história. Sim. A sua história é outra. A sua história é sua. Você precisa viver, né? E que realmente isso não te impeça de tentar engravidar, de tentar ser mãe ou de tentar ir atrás de um objetivo muito importante que você tenha, porque deu errado pra alguém. Entendeu? E eu não sabia de histórias dessa. Eu sou médica e eu não sabia de histórias como a minha. Entendeu? E hoje a gente vê um monte, É isso aí. né? Que vai aparecer. Uhum. E que vai gatilhando o medo de um monte de gente. Porque como a gente tem informação o tempo todo, é muito fácil você se apegar nessas histórias todas, as coisas dando errado, e botar na tua fantasia como a sua também dando errado desse jeito. Mas que a gente possa ser corajoso mesmo pra matar no peito com isso que você falou. Cara, a tua história é outra, sabe? Vai ser desenhada de outro jeito. E é a tua, já tá ali. Já tá ali. Não Então vai mudar. mata no peito e vai. Não com vai mudar. coragem. É coragem. E mesmo que Coragem. seja uma pica, Sim. depois Já tá... vai ser bom. Mas é verdade. Depois vai ser bom, cara. Em alguma hora você vai tirar uma coisa maneira. Sem querer ser poliana, não, vai mas tirar, é mas tem que verdade. tirar, tira. É verdade. E hoje tá a gente tendo falou exemplos isso. aqui, né? Pois De é, tirar pô. coisas Exatamente. boas. Não, e hoje a gente falou de isso. horas Do caos, difíceis. Às Do vezes caos. um filho com alguma doença, um pai com alguma doença, vai trazer alguma coisa pra aquela família que a gente não consegue entender. Não alcança. Que A gente não só alcança até vai viver. entender depois que a gente viver isso. aquela situação, né? Viver o luto, viver a dor, viver... E isso vai gerar pessoas melhores, eu espero. É isso. imagino, Mas, e eu mas acredito. eu acredito também que o grande objetivo de, sei lá, quem que rege a gente aí em cima Sempre ou dá do uma lado, evoluída, né? é isso. É É que a evolução. gente melhore. E você, evoluir com pra certeza, se era possível melhorar, ela melhorou muito. Obrigada, Ah, gente. eu Foi te amo. maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Cara, foi muito bom, hein? Obrigada, Ó, tem gente. mais um. Não, peraí, tem que falar do... Flor de cerejeira peraí, voltou. primeiro Carol. Carol.
Onde que eu te... Ah, porque, Carol. Você quer deixar algum recado? Ah, você já deixou muito Já recado. deixei um monte de recado, gente. O recado tá Eu dado. perguntei, ela deixou um monte de Vambora, recado. vambora tentar mesmo. tudo Ó, que vocês quiserem. Sou Vai de adoçar a sua cerejeira, vida. deliciosa. Obrigada, MP Casa, gente. Julinha, como sempre, colocando temático pra gente, que a gente tem o quê? A gente tem filhos. A gente tem filhos com mães. Essa Que é decoração assim de que hoje. tem que ser. Sinistra. Podcast 10, o código é do o MB código Casa do pra você ter MB 10% Casa. de desconto. Isso aí. Beijo. Vai lá. Obrigada, gente. Beijo, Beijo, Mari. gente. Segue, Obrigada. segue esse canal. Eu sei que você gosta.